A economia do Brasil está um desastre. E a economia, você não precisa de notícia, você não precisa ler no jornal. A economia o povo sente na pele. Antes, inclusive, dos institutos de pesquisa, para saber se alguém ia vencer ou não a eleição, bastava perguntar para o povo, e aí, sua vida melhorou ou piorou? Se melhorou nos últimos 4 anos, o cara era reeleito. Melhorou a economia, melhorou a sensação de poder aquisitivo, era reeleito. Era assim que se fazia pesquisa antes dos institutos. E é óbvio que o que a gente sente na pele está todo mundo sentindo. A gente tem agora 33 milhões de brasileiros famintos e saiu uma reportagem, né, mostrando que 33% dos lares brasileiros, aliás, é mais que isso, 36%, né, dos lares brasileiros sofrem de algum tipo de insegurança alimentar, média ou grave. E a maioria desses lares são de mães com filhos de até 10 anos de idade. As crianças estão passando fome. Os nossos filhos, as nossas crianças, os brasileiros de até 10 anos estão famintos. Eles estão sentindo na pele a consequência de um governo que nunca olhou para eles, que inclusive acabou com os programas que serviam para tentar, de alguma maneira, dar comida para aqueles que sofrem de insegurança alimentar. E no projeto de governo do Bolsonaro, ele só trata sobre fome em um único parágrafo. Ele não se importa com isso. E a consequência, óbvio que não foi só as falhas do Bolsonaro, teve uma pandemia, teve uma guerra e teve um presidente incompetente que não soube lidar com essa doença, inclusive fez com que o Brasil ficasse com a economia capenga, fechada por mais tempo, por não saber lidar com isso. A doença se alastrou de uma maneira quase que incontrolável por um tempo aqui. Então as consequências estão aí. E está todo mundo sentindo na pele. O Brasil perdeu 1/3, quase 1/4, quase 1/3 do seu PIB durante o governo Bolsonaro. Com o Lula, ele dobrou ou triplicou o PIB, no mínimo dobrou. Então, o brasileiro tem como comparar. Não adianta o Paulo Guedes chamar um de diabo, porque o brasileiro sentiu na pele como foi o governo Lula, como foi a economia naquele período, e está sentindo agora no estômago o que está sendo a economia do governo Bolsonaro, com inflação em 2 dígitos, desemprego ainda nas alturas. Aí ele consegue, graças àquele tipo de medida econômica que a esquerda sempre apoiou, desenvolvimentista, contra a cartilha neoliberal, de dar dinheiro, no caso por conta da pandemia, que ele irrigou os estados com dinheiro, e isso está tendo uma consequência positiva, ele tenta ainda surfar nessa onda, querendo dizer, olha, o Brasil, gente, está um desastre, a economia está capenga, o resultado positivo é graças a um congresso que correu atrás de Auxílio Brasil. A princípio o Bolsonaro era contra, e vale lembrar que o Bolsonaro, ele se orgulhava de ser o único que votou contra o Fundo da Pobreza. E quando o Fundo da Pobreza foi votado e aprovado aqui no Brasil para dar dinheiro para programas como Bolsa Família e para dar dinheiro para saneamento básico para a população mais pobre, 22 anos atrás, sabe quem foi o único que votou contra? Jair Bolsonaro. Ele também votou contra a PEC das empregadas domésticas. Ele não se importa com quem está ali na ponta sofrendo mais. Ele não se importava quando era deputado. Ele sempre atacou esses projetos de transferência de renda, mas agora ele está surfando em cima do resultado positivo desses projetos. Esse é Jair Bolsonaro. E a economia está um desastre na mão de Paulo Guedes. O povo está sentindo. Ô Guguinha, você sabe que eu gosto de você, né, Lindoa? Você sabe, né? Espero que sim. Eu gosto. Eu tenho um apreço por todos vocês aqui. Mas falar que a economia brasileira está um desastre, eu acho que está bem errada da tua parte. Olha, eu estou dizendo que a economia foi conduzida com desastre por 3 anos. E o que está tendo de benesses agora, você não viu o que eu falei. O que está tendo de benesses agora é graças a medidas econômicas do PT. O povo sente. Você está em casa, você está sentindo fome ou não está? Você está pagando caro na comida ou não está? Olha, cada um... Peraí. Vamos falar que a economia tá boa, aí é demais. Olha, Brasil entre o G20, só mais um detalhe. Culpa do Bolsonaro também. Peraí. Tá, mas depois você fala, vou dar mais dados. Você está botando aqui uma questão de pandemia no meio do caminho, claro, que a gente precisa avaliar, certo? Porque parece que não. Claro, não tivemos nada aqui. Esse é o primeiro pandemia. ponto. Claro. Segundo ponto, tem um governo, querendo ou não,
com um ministro da Economia que é liberal e está praticando algumas políticas públicas que são liberais, como, por exemplo, desinchaço da máquina pública. Isso é visível. Olha, o que está dando resultado, o que o Bolsonaro usou no discurso dele, que são os estados pagando 13º, não tem a ver com isso. Nós não podemos chegar e falar que a economia está um verdadeiro desastre. Olha, eu falei que durante o período do governo Bolsonaro o PIB está batendo 3%. Isso é muito. Que a economia está um desastre. Olha, no FMI está calculando que a gente vai crescer 1,6. A gente entre o FMI revê a projeção dele todo mês. Se você quiser comparar o Brasil com a Etiópia, ok. Mas se a gente for comparar o Brasil com o G20, se a gente for comparar o Brasil com a Argentina, tá boa a economia? Tá bacana. Não, comparado o Brasil tá bem. A gente perdeu 1/3 do PIB, 33 milhões passando fome, a gente está com a inflação com 2 dígitos. E a economia, olha, tem cálculo, a gente está com a pior. A gente está com alguns dos piores índices dos últimos 120 anos. Mas ok, a economia está bem. Está bem, eu fui justo, está bem em alguns pontos, graças àquelas medidas que o Bolsonaro era contrário. Ainda fiz uma reflexão de ele traga dados, tem dados. Tenho, não, eu estou escondendo de você porque ele olha e fala antes de mim. Eu fui fazendo minhas pesquisas aqui enquanto o Guga falava. Bom, a primeira coisa é que no governo Lula, no primeiro mandato do Lula, é inegável que ele foi um bom gestor nesse primeiro mandato. Agora, a partir do segundo mandato, foi só ladeira abaixo. Ele entregou para Dilma o país no caos. Claro, a Dilma foi uma péssima gestora que ajudou a afundar de vez o país. Mas no segundo mandato do Lula, já começou isso. O que acontece é que estava tudo embaixo do tapete. Ele deixando o poder aí, passando para o post dele, foi que as coisas começaram a surgir. Aí, a maior mentira do governo PT é que eles falam que acabaram com a miséria, com a pobreza do Brasil. Pois eu queria saber onde que estão esses 6 pobres, porque segundo o IBGE, essa pesquisa aqui foi em 2016, quando o PT saiu do poder. Abaixo da linha da miséria se encontravam 52 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza. 52 milhões, isso em 2016. Então eu queria saber aonde é que está esse número que o Lula e a Dilma e o PT insistem em falar que acabaram com a pobreza. E isso sem contar que não tinha pandemia, que não tinha guerra, nada. Sabe por que isso se deu? Por causa dos saques, né? Por causa dos roubos a Petrobras, por causa do mensalão, por causa de toda a roubalheira do PT. Agora, vir comparar com o governo Bolsonaro, vamos começar então a dar números. O desemprego caiu a 9,1% no trimestre encerrado em julho desse ano agora. Se trata do menor índice da série desde do trimestre encerrado em dezembro de 2015, no governo Dilma. E uma ótima notícia que apareceu ontem, mas que vocês não vão ver, o Banco Suíço elogia a política monetária do Brasil e prevê recuo ainda maior da inflação. Artigo do UBS, intitulado De Patinho Feio a Cisne, avalia que a inflação brasileira vai perder força antes da de outros países. Então, mais uma vez, o governo brasileiro aí com recordes, e que esses números aqui, com certeza, vocês não vão ver na grande imprensa, a grande imprensa não vai repercutir. Isso com 3 anos, 2 deles com pandemia, outro com a guerra entre Ucrânia e Rússia, e temos que lembrar que o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, pegaram em 2018 aí o Brasil no completo caos, graças à roubalheira do PT.